A gente volta a falar agora sobre a cúpula do G20 e a participação brasileira. Está conosco agora ao vivo o cientista político Carlos Gustavo Podio, professor do Departamento de Ciência Política do Berkeley College, nos Estados Unidos. Obrigado, professor, pela presença. Boa noite. Boa noite, Thiago. Prazer conversar com você, com quem nos assiste e nos ouve aí pela Jovem Pan News. Ô, professor, há uma pressão, de países ligados aos Estados Unidos para que o encontro termine com uma reprovação, com uma condenação mais dura à Rússia e à guerra na Ucrânia, O Brasil, como é que vai se comportar diante desse movimento? Afinal de contas, o presidente Lula tem dado declarações tanto quanto controversas, digamos, em relação à guerra na Ucrânia, Já chegou a dizer algo na linha de que quando não quer, dois não brigam, que os dois países têm responsabilidade, que tanto o Putin quanto o Zelensky poderiam encerrar a guerra, mas não querem. Como é que o Brasil vai ficar diante dessa pressão liderada pelos Estados Unidos contra a Rússia, hein, professor? Pois é, Thiago, essa parece ser a grande questão deste encontro do G20, O G20, ele sempre produz um comunicado após os seus encontros, e normalmente esse comunicado conta com algum tipo de consenso entre os membros, Houve, por exemplo, no ano passado, quando teve o encontro do G20 na Indonésia, houve um parágrafo que fazia menção muito clara à guerra da Ucrânia, condenando a invasão russa à guerra da Ucrânia. Ocorre que o que a gente tem, de um ano para cá, foi uma mudança no comportamento de alguns países com relação à continuidade desta guerra, Muitos países fazem o cálculo dos seus interesses próprios. Esse é o caso, por exemplo, da própria Índia, A Índia, que é anfitriã deste encontro, ela tem muito mais do que o Brasil até resistido em condenar a Rússia, em aplicar sanções contra a Rússia. Por que isso acontece? Porque a Índia tem uma relação muito próxima com a Rússia, Estão lá na mesma região, a Índia tem comprado muito petróleo da Rússia desde o início da guerra, mas fundamentalmente a Rússia é um importante fornecedor de armamentos para o governo indiano, Cerca de 80% ou mais de 80% dos armamentos militares que a Índia possui vem da Rússia, Então, a Índia não tem uma margem de manobra muito grande para poder se colocar fortemente contrária à Rússia e tem, portanto, tentado ter uma posição de equilíbrio nesse sentido, O que a gente tem visto neste encontro do G20 é que tem tido, tanto por parte dos americanos, mas também por parte dos europeus, notadamente dos franceses, uma pressão, como você disse, muito grande para que haja algum tipo de declaração muito clara com relação à invasão da Rússia à Ucrânia. E até agora não se chegou a este consenso, Até agora não temos isso. O papel do Brasil, nesse sentido, é um papel importante, mas é um papel menos relevante do que dessas grandes potências, O que nós estamos vendo aqui acontecer, e o G20 é o encontro das principais economias do mundo, é esse xadrez geopolítico global das grandes potências, notadamente Rússia, China e Índia, e Estados Unidos, evidentemente, os países europeus, Esse é o grande jogo que tem acontecido. O Brasil tem se mostrado de alguma forma um pouco, e seria interessante que o Brasil se mostrasse um pouco equidistante desta questão, porque a posição brasileira, quer dizer, na verdade tem muito, como você disse, as declarações do presidente Lula, mas uma vez que a gente tem a realidade, que tem um encontro aí das 20 ou das 19 grandes economias e a União Europeia neste encontro do G20, a gente vê que realmente quem acaba dando as cartas são os países mais poderosos do sistema internacional, e essa é a grande questão, Eu acho que cabe destacar o fato, por exemplo, esse me parece a questão mais relevante deste encontro do G20, é a ausência do presidente chinês, A China, ela tem sido, e o Xi Jinping, notadamente, ele sempre participou e sempre deu muita importância a esses encontros do G20. Agora ele está ausente, O que indica, talvez de alguma forma, que a própria China não veja mais o G20 como um fórum importante. A gente viu, por exemplo, a China participando do grupo dos BRICS, e pressionou muito para ampliação desses BRICS, Então talvez a China esteja aí construindo outros fóruns alternativos ao G20, mas isto não esconde o fato de que sim, esta questão da Ucrânia vai se tornar provavelmente o maior ponto de tensão, Há consenso em outros temas, mudanças climáticas, questões comerciais, etc., mas nessa questão específica da Ucrânia vai ser um ponto de tensão que a gente vai ver se talvez pela primeira vez, da história do G20 nós não teremos um comunicado.
Ô, professor, e do ponto de vista econômico, falamos bastante aí de geopolítica, né, das relações internacionais, mas e do ponto de vista econômico para o Brasil, o que é que pode render esse encontro do G20 para fecharmos? Esse tipo, o que é o encontro do G20, né? Qual que é a grande vantagem desse tipo de encontro? Você tem lá no mesmo lugar, na mesma sala, os maiores líderes das maiores economias do mundo. Então, portanto, é uma oportunidade diplomática muito grande, tem sido usado dessa forma, né? Principalmente encontro, como eu falei, entre grandes potências, entre o presidente americano e o presidente chinês, isso aconteceu em encontros passados. Então, é uma oportunidade para um país como o Brasil, que é uma potência média, de, num espaço curto de tempo, conseguir fazer uma série de encontros bilaterais, né? Porque uma das coisas desses encontros é aquilo que a gente vê, aquilo que está nos holofotes, mas talvez as questões mais importantes acabam acontecendo nos bastidores, né? Então, esta é uma oportunidade muito grande para países como o Brasil, notadamente, fazerem algum tipo de diplomacia que seja importante do ponto de vista econômico para o país. Me parece que uma questão que o presidente Lula vai trazer para esse encontro é a questão do etanol, que é algo que é importante para a economia brasileira, né? Então, se houver algum tipo de encontro nesse sentido, isso seria benéfico ao Brasil. Por isso que eu acho, Thiago, que cabe mais, de fato, ao Brasil fazer esse tipo de discussão, né, discussão do nível econômico, do que entrar nos debates sobre guerra na Ucrânia, que isso deve ser melhor deixado aí para a discussão entre aquelas potências que, de fato, estão envolvidas nessa questão. Perfeito. É a análise do professor Carlos Gustavo Pódio. Obrigado, professor, pela presença aqui. Boa noite. Obrigado, Thiago. Foi um prazer. Boa noite a todos.